Boa noite, boa noite. Estamos aí chegando mais um programa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você, escritor, você que está aí também nos ouvindo e participando. Você ouvinte, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um programa Cinema e Artes. Hoje uma noite maravilhosa, noite incrível. Estamos aguardando aí uma convidada, uma escritora muito importante, uma noite fundamental aí para assunto do universo feminino, né? E sobre livro, sobre muito assunto interessante para as mulheres, né? A Marli Lima, que você já está vendo aí na sua tela, nessa noite ela participa conosco aqui no Cinema e Artes. Vocês que estão nos ouvindo, vocês participem, compartilhem e traga a todos para que possam participar. Lembrando, durante o programa vai ter as perguntas, algumas às vezes nós vamos conseguir responder, outras não, mas nós procuramos aí satisfazer a todos e sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Marli. Como que está, Marli? Tudo bem? Como que está o Boa seu noite, eu livro? estou Como bem, tem graças a passado? Deus. Então tá bom, Marli. A Marli está em São Paulo, né, Marli? Estou em São Paulo. Então, com vocês, Marli Lima, ela está lá de São Paulo, ela é uma das escritoras, faz parte do livro Mulheres Memoráveis, e é nessa noite o assunto que vai ser esse, sobre o livro dela, sobre toda a trajetória, sobre como que ela iniciou, sobre o assunto do livro. Então, você que vai participar, esse é um assunto muito interessante, um assunto contemporâneo que muitos discutem hoje em dia, sobre a questão dos desafios no universo feminino, sobre a questão das conquistas, e, enfim, com vocês, ela que vai trazer esse assunto, ela que vai estar explanando, falando conosco. Então, é com você, Marli Lima, esteja à vontade para falar como que iniciou o livro, de quem foi a ideia. Olha lá, com ela o livro. Esteja à vontade para falar, Marli. Então, na verdade, eu entrei em um curso, né, do Elton Euler, de desenvolvimento humano, e aí várias mulheres, várias mulheres. E aí a Sônia teve a ideia, né, a Sônia Paiva, teve a ideia da gente escrever o livro todo mundo juntas, e aí eu falei, é uma ótima oportunidade para que eu possa contar minha história, né? Eu vim Verdade. da roça mesmo. Eu nasci lá em Pernambuco, em 1975. Eu de lá eu já saí de lá com muitos desafios, né? Porque lá minha mãe ia para a roça e eu tinha que ficar cuidando daquele monte de criança. Então, quando eu já estava na idade assim de 12, 13, 14 anos, eu fugi de lá, fui embora, fui para casa dos outros. Sabe quando você vai para casa dos outros porque lá na roça tá difícil? O prato de feijão era só feijão e o óleo caindo assim para molhar o feijão. Então foi por essa razão que eu saí da casa dos meus pais na roça e fui para a cidade grande. Só que na cidade grande eu voltei a enfrentar outros desafios, porque na roça eu enfrentava o desafio de cuidar dos irmãos, de cuidar da casa, de lavar roupa, de fazer várias coisas. Ainda tinha a questão daquelas pessoas vizinhos, assim, aqueles homens que abusavam de criança, e por isso que eu escrevi o livro. Que a voz das crianças lá é calada. Você não pode falar. A criança não tem voz. Hoje em dia pode ser que já tenha, mas antigamente as crianças não tinham voz. Era assim, não, você está mentindo, essas coisas. E aí eu acabei que aquilo já estava me atormentando, eu já tinha 12 anos, eu falei, eu vou sair daqui. Só que os desafios continuou. Quando eu cheguei, e isso está tudo no livro, tá? Quando eu fui para Juazeiro do Norte, acho que muita gente conhece essa palavra, Juazeiro do Norte, lá pro lado do sertão mesmo. E aí eu fui para lá para ficar na casa dos outros, cuidando aí parei de cuidar dos meus irmãos e fui cuidar dos filhos dos outros. Mas os desafios continuaram, os abusos
era frequente também as coisas, porque fiz sem pai. Na roça era difícil, porque meu pai estava sempre viajando para buscar o pão, né? E lá era difícil porque não tinha o pai, era filho sem pai. E aí eu vim para São Paulo, aí eu já tinha 18 anos, escrevi uma carta à mão pro meu pai e falei pro meu pai, tá muito difícil aqui, as pessoas, elas são muito abusivas, elas brigam, elas batem, elas arrumam confusão. E eu já era uma mocinha, dava para ficar mais aguentando essas coisas dos outros, né? Aí meu pai mandou o dinheiro e eu vim para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, aí eu já tinha 18, aí fui trabalhar na casa dos outros novamente, eu fui trabalhar na casa das pessoas e tudo isso, gente, era por um prato de comida, tá? Não tinha dinheiro envolvido, era pela comida só. E aí chegou um dia que eu comecei a namorar, e aí eu já estava com 22 anos, e eu engravidei. E a pessoa era tão infantil e tão, como é que eu posso dizer, sem estrutura, igualzinho a mim. Eu vim da roça, mas ele vivia aqui. Mas era igual, tipo, sem estrutura. A gente não foi estruturado para ter família. E eu engravidei. Então eu não fiquei com ele. Foi o que eu fui fazer. Eu fui trabalhar na feira para sustentar meu bebê. Já comecei a empreender daí, porque eu ia trabalhar na feira e eu vendia. Gente, é incrível, eu vendia enfeite de geladeira. Enfeite de geladeira para sobreviver. E aí passou o tempo, eu tive a Nicole. Quando a Nicole já estava um pouquinho grandinha ali, eu não estava com o pai dela tinha ido embora para a Inglaterra, eu peguei e arrumei um outro namorado. E aí engravidei de novo. Aí, em vez de um filho, era 2 filhos. Com 22 anos, com 23 anos eu já tinha 2 filhos, 2 meninas. E aí eu fiquei casada com esse rapaz por 10 anos e tive a Nicole, aí eu tava com a Nicole, a Kelly e o Wesley, mas chegou o dia que eu me separei. Por quê? Os abusos da infância, eles continuavam dentro do relacionamento. As dificuldades eram muito grandes, eu não sabia lidar com essas coisas, e aí eu me separei com 3 crianças. Aí já não trabalhava mais na feira, mas eu fazia aquelas coisas, tipo em casa, gelinho, eu me virava, bolo para minha mãe vender no hospital. Aí eu fui me virando. Mas a questão desses abusos foi sempre com pessoas que bebiam. Sempre com pessoas que bebiam. Porque os abusos que eu sofri na roça e que eu sofri lá no sertão, eles continuaram de uma maneira diferente. As pessoas que eu me relacionava eram pessoas que bebiam e provavelmente que fumavam e usavam drogas, e eu continuei com aqueles abusos. Quando eu cheguei aos 20 e poucos anos, com 3 filhos pequenos, aí eu não aguentava aquela conversa daquela bebida na minha orelha e sabe aquela coisa? Fugi novamente. É só para chegar no livro, tá? Que eu tô contando a história. Fugi novamente, peguei as crianças e mais uma vez eu fugi. E aí passou um tempinho, me casei novamente, aí eu casei na igreja, no civil, tudo bonitinho, falei, agora vai dar certo. Agora vai. Assim que eu me casei, que eu fui observar a pessoa, enquanto estava só namorando, não dava para saber se a pessoa bebia tanto daquele jeito, porque era muito trabalhador, e também usava drogas. Eu falei, como que pode, né? Uma coisa que eu carrego isso comigo, só pode. E aí tá, fiquei 12 anos casada, tive mais uma filhinha, que eu tenho 4 filhos, Nicole, Kelly, Wesley e Isabelle. E aí eu me separei com mais 12 anos. Primeira vez fiquei 10, segunda vez fiquei 12, e aí separei novamente. Eu falei, agora eu vou estudar. Aí eu fui para o desenvolvimento humano. Aí eu fui, e também fui para a questão do trabalho. Eu trabalhava até então na feira, em bingos, aí trabalhei num hotel, e aí teve um dia que eu entrava nesse hotel das 3 às 11 da noite. E o meu filho, na época, com 8 anos, ele sofreu um acidente que um gato rasgou o rosto dele
e ele levou 35 pontos, assim, entre o rosto todo. E aí eu falei pro dono, eu preciso sair para ir socorrer meu filho, mas não tinha ninguém para me substituir. O que é que eu falei? Eu falei, nunca mais eu trabalho para ninguém. Não vou mais trabalhar para ninguém, agora eu vou trabalhar para mim. Aí comecei a fazer unha, comecei a fazer depilação. Aí as minhas irmãs já tinham um cantinho para a gente trabalhar, e fui fazer cabelo. Fiz cabelo na Embeleze, e aí foi. Com 4 filhos, separada e trabalhando na área da beleza. E aí eu comecei a me desenvolver, né? Que eu fui, todos os treinamentos eu fiz. Eu fiz o treinamento de Tony Robbins, eu fiz treinamento de Poliana Siqueira, eu fiz treinamento de vários aqui no Brasil, vários. Eu já gastei muito dinheiro com isso, muito dinheiro com desenvolvimento humano. Mas eu precisava descobrir por que as coisas não davam certo, que era sempre eu caindo no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Apesar de ter ido para Londres fazer curso com Tony Robbins, apesar de ter ido para Marrocos, apesar de ter ido para Chapada Diamantina, ter feito todas essas coisas, nada mudava. Aí, quando foi um dia, eu vi um anúncio do Elton Euler falando que a gente não tinha permissão, para ter a vida que a gente merecia. Eu falei, eu vou escutar esse cara, né? Aí comecei a fazer, entrei no treinamento dele, uma pessoa me mandou e eu entrei no treinamento dele. E aí lá eu descobri que eu não tinha permissão mesmo para nada. Eu continuava sendo a mãe dos meus irmãos, inconscientemente, eu continuava sendo a mãe dos meus irmãos, eu continuava sendo a filha que nunca foi cuidada, que nunca foi valorizada, que nunca, no inconsciente da pessoa, a pessoa pensa assim, para que eu sirvo, né? Com tanto que eu já vivi, que eu já cuidei dos meus filhos, cuidei dos meus irmãos, e chega uma hora que você olha assim, você fala assim, para que eu sirvo? Por que eu tô aqui na Terra? Aí eu queria arrumar meus relacionamentos que eram abusivos. Desde criancinha, desde a infância, era um abuso atrás do outro, e eu falei, eu preciso mudar isso para não acontecer isso com meus irmãos, com os meus filhos. E aí, quando eu comecei a estudar com o Elton, eu descobri que a gente guarda as coisas inconsciente, e por isso que a gente fica nesse ciclo repetitivo. A gente está sempre trazendo o passado para o presente, sempre. Então, eu comecei a aprender, e aí quando eu entrei em 2024, no Elton, eu descobri que os meus relacionamentos eram daquele jeito que eu buscava o pai. E meu pai bebia, e meu pai, ele não era um bom marido, mas ele era um bom pai. Ele não sabia ser um bom marido, por conta que ele bebia, era uma doença, e eu entendo isso, mas ele não foi um bom marido, ele foi um bom pai. E aí eu arrumava os homens todos parecidos com meu pai, todos parecidos com meu pai. Até só para especificar, o pai dos meus 2 filhos, ele é meu primo legítimo. Então, você imagina como ele parece com meu pai. Ele é igual ao meu pai. E aí eu percebi que eu buscava um pai, né? Em vez de buscar o marido. Eu falei, agora eu vou quebrar esse padrão de arrumar homens igual ao meu pai. E aí terminei e arrumei outro. Em seguida, assim, depois de um ano, arrumei outro. Ele veio sem a bebida e ele veio sem o cigarro. E quando passou uns dias, eu percebi o camarada estava fumando. Eu falei, o padrão é meu, ou eu acabo com ele ou ele vai acabar comigo. E acabei, mas acabei com esses padrão, agora tá tudo certinho, tudo bonitinho, vou viajar. E já estou escrevendo o 3º livro. Eu escrevi o primeiro, né? Tá aqui o primeiro, Mulheres Memoráveis 1. Tenho Mulheres Memoráveis 2. E vou fazer o 3º, estou pensando em fazer sozinha, porque eu quero escrever tudo isso que tem nos 2, no 3º, e implementar o que eu aprendi com o Elton, o que eu estou vivendo na Aliança Divergente, que não só eu, como 1.600.000 pessoas tá na Aliança,
é uma coisa que você pode dizer assim, ah, mas esse cara é só da internet. Não, ele é um cara que ele consegue mostrar para você aonde que você está pecando, aonde que você está errando, que você não... E você vai descobrir isso fazendo os protocolos, fazendo os Pense Comigo, você vai estudar com outras pessoas que também estão no programa, e aí você acaba que você descobre por que você não foi mais longe. Por que você está aqui sempre no mesmo loop, sabe? Sempre no fundo do poço. Eu saía, levantava, caía, levantava, caía, levantava, falei, não, precisa achar o rumo desse negócio aqui, porque tá demais. Andava, quando olhava, estava na mesma árvore. E eu fiquei por muitos anos assim. E talvez se eu não tivesse para a área da beleza, talvez eu não tivesse achado esse universo que faz com que a gente descubra que a gente pode muito mais, que a gente pode ir mais longe. Interessante, você está ouvindo a história e a vida da Marli Lima. Então, muito interessante, ela teve aí no início aí você pode ver uma questão de sobrevivência, né, Marli? Foi uma questão de sobrevivência, ela trabalhou ali, né, a troco de praticamente nada, e vocês que estão aí participando, vou dar boa noite também, Bruna Silva, né, a Maru, a Monique Carreiro, o Carlos Almeida, boa noite, Carlos, João Merlini, a Suzy Almeida, todo mundo participando, viu, Marli? Todo mundo está gostando muito do programa, está gostando muito da sua história, né? E muitas mulheres também se identificam, e aqui você tem voz, né? Se lá no passado estava difícil, aqui você tem voz. Hoje você pode contar a sua história, né? Muitos vão ficar conhecendo essa incrível história da Marli Lima, né, que foi até para o Marrocos, ela teve uns problemas de bloqueio, né, ela teve ali uns paradigmas que ela teve que superar. Precocemente também ela foi pai, foi mãe, né, superou ali a questão dos irmãos, que ela precisou ajudar os irmãos, né, que é o que a gente vê aqui. Mas me diga uma coisa, Marli, como que começou essa história do salão? Aí depois você começou a se superar, daí teve o seu salão de beleza, não é isso? Vamos entender Sim. Como que iniciou. E outro, a gente não sabe quem que se machucou. Com 8 anos, foi o Wesley? Foi o Wesley. Teria sido o Wesley? Foi o Wesley, né? Então tá certo. Mas o Wesley se machuca bastante. Quando foi em 2024, ele sofreu um acidente de moto, que a gente chama isso hoje em dia na aliança de pré-queda. Eu estava pronta para viajar e ele foi lá e se acidentou. Quem é a mãe que viaja com o filho em coma? Acho que nenhuma. Aí, novamente, eu não viajei. Mas hoje em dia ele está mais consciente, né? Ele agora é pai, ele tem uma filha de 5 anos. A Nicole tem uma de 10, que vai fazer 10 anos. A Kelly e a Isa ainda não tem filhos, porque a Kelly tem só 26 aninhos. E a Isa só 18. Então, não precisa agora, né? Tá cedo. Tá certo, é isso aí. Nós estamos vendo aí a história dela. Você veio, então, de Juazeiro, essa região que é perto de Garanhuns, para lá, é isso ou não? Isso, é. Então, é isso mesmo, né? É Juazeiro. Você morou em Juazeiro, não é isso? Eu nasci em Pernambuco, lá em Oricuri, na Roça da Roça, e depois com 12 anos, eu fui para Juazeiro. Tá certo. Então é isso, vamos conhecendo a história. E você quer falar um pouco primeiro do livro ou quer falar sobre a sua questão profissional do salão? O que você quer iniciar? Ou vamos iniciar pelo primeiro livro já de 2025, primeiro, né? Então, esse livro, eu quis escrever minha biografia porque era uma coisa que eu queria colocar para fora. Eram palavras que ficou abafada, né? Porque quando eu era bem pequenininha, eu fui, acho que 5 aninhos, 5 para 6, eu fui abusada e quando eu contei pro meu pai, disseram que era mentira. Disseram, ela quebrou o leite e por isso ela está contando essa história. Uma criança de 6 anos vai contar uma história porque quebrou o leite, gente. Não
Não existe isso. E aí meu pai falou para mim que não podia mentir. E daí outros e outros e outros e outros foram abusando. Porque se eu contasse, eu era mentirosa. E aí eu não contava mais. Então, quando eu cresci, os abusos continuaram, mas de uma forma diferente. De uma forma mais sutil, vamos dizer. E aí eu conto essa história no livro, a minha história, a minha biografia, eu conto ela. E aí o segundo, eu conto a história do meu pai e dos meus irmãos e de algumas pessoas que sofreram muito por conta da bebida alcoólica. Da bebida alcoólica e, consequentemente, as drogas. Então, são a história de 4 irmãos, do meu sobrinho que morreu por causa de bebida, que a pessoa que atropelou ele estava alcoolizado. Então, a bebida nunca foi bem-vinda na minha vida. Eu não bebo, eu não aconselho ninguém a beber, e eu acredito que é por isso que eu coloquei o título do livro, O Álcool e Seus Demônios, porque é uma coisa bizarra quando se trata de bebida alcoólica. Tá certo. Então, você está vendo aí a história, né? A Marli passou por situações bastante complexas, bastante difícil, e durante algum tempo você teve os seus apoios da questão de psicologia, os seus atendimentos, teve também, Marli? Eu busquei esse tempo todo que eu fui para a área do desenvolvimento humano, eu busquei sempre terapias, sempre, para poder entender para conseguir viver com o meu passado, que era bizarro. Para viver com o meu passado sem ele me afetar, eu precisava achar um. E depois, agora, estando no Elton, eu descobri que você não precisa apagar o passado. Você só precisa deixar ele no lugar dele. Deixar o passado no passado e seguir sua vida. Porque senão, se você ficar trazendo ele sempre... Hoje eu não conto mais essas histórias com dor, tá? Eu conto elas como se fossem histórias mesmo. Não tenho mais dor nisso. Não carrego mais raiva nem rancor. O tanto que eu apanhei da minha mãe porque ela não tinha estrutura. Ela se casou com meu pai bem jovenzinha e ela só foi colocando os filhos no mundo. Então, ela deixava aquelas crianças comigo e quando ela chegava que tinha coisa errada, ela já ia me espancar. Era só tentativa de assassinato. O meu filho que Então, fala, a senhora não me espancava, era só tentativa de assassinato. Superações, né? Oi? Passou por superações e foi vencendo, né? Hoje é uma vencedora, tem sua família, tem a sua profissão, né? E já está no 3º livro. E você quer falar um pouquinho sobre o 2º livro? O que traz? Porque Então, os livros eles são histórias de 18 coautoras, né? Que participam. O 1º livro são 18 coautoras também? São. Cada uma tem uma história relevante, né? Com a sua trajetória de vida. Eu posso falar de algumas que eu conheço, outras eu não consigo falar, mas são todas histórias que deixaram as pessoas, assim como eu, traumatizadas e como é que eu posso falar? E sem rumo. E elas se sobressaíram buscando as profissões. Tem delas aí que são advogadas, outras são terapeutas. Então, são histórias que realmente vale muito a pena você ver. Boa noite, Maikele Bueno, muita gente participando, o pessoal está participando, o Marli Lima, vários participantes, o Carlos Almeida, Suzy Almeida, a Maikele Bueno, que entrou também aqui no ar, então muita gente participando. É uma história de superação, a história da Marli
é uma história de sobrevivência, ela teve as dificuldades, mas também é uma história de superação. Muito interessante você que está ouvindo participar, compartilhe esse programa, faça a diferença também no universo feminino com a história da Marli Lima, que ela superou, ela passou por situações dificílimas, nem por isso ela baixou a cabeça, ela levantou a cabeça e escreveu, está no teu terceiro livro, tem a profissão dela, tem a família dela e é uma vencedora. Tá bom? Então, você está participando do Cinema e Artes com Marli Lima. E aí foi superando toda essa história, né? Foi vivendo e foi passando por tudo isso e todas as dificuldades ficou lá atrás, né? E fez daquelas dificuldades, você fez aí uma história de superação, né? Hoje Sim. superada, né? E esse terceiro livro, ele traz o que de inovação, de novo, no terceiro? Então, agora eu estou indo para o terceiro house, que fala quando eu comecei a escrever o terceiro, eu imaginei que eu poderia escrever junto com as meninas novamente, mas aí eu pensei na possibilidade de escrever sozinha, e isso eu ainda não comuniquei para a Sônia, né, que eu quero escrever só o terceiro. O terceiro eu vou contar as coisas que eu superei, porque no primeiro e no segundo eu conto histórias de superação, no segundo eu conto histórias que as pessoas morreram por conta do álcool, essas pessoas não tem quase ninguém viva dessas pessoas que está no livro, do terceiro. Do segundo. O terceiro eu vou falar sobre como você pode superar com mais facilidade. Porque existe uma maneira de você não sofrer tanto, de você parar de ficar carregando peso. Parar de ficar carregando a mala cheia de pedra, que no caso seria o passado. A mala cheia de pedra, cheia de entulho, ela vai pesar muito mais nas suas costas. Então, você pode ter uma vida leve. Você não precisa ter, que nem muitas pessoas falam assim, muitas mulheres falam assim, me separei, não quero nunca mais saber de homem. Gente, tem o caminho, você pode buscar, você vai encontrar, porque não pode generalizar, existe muitos homens bons, só que a gente carrega muitas feridas do passado, a gente tem muito bloqueio, a gente tem aquela coisa de os padrões controlador que a gente vem dos perigos do passado. Algumas no passado apanhou, não quero mais casar. Não é assim. Deus não fez a mulher para ficar só, Deus não fez o homem para ficar só. Então tem que entender que se você buscar uma pessoa, se você primeiro se consertar e depois você querer ficar com alguém, vai dar certo, porque você já se consertou, porque a gente tem os padrões, a gente é controladora, a gente é narcisista por conta do nosso passado. A gente teve um passado muito sombrio, muito malvado, judiado. Então, se você primeiro busca ajuda, tem que buscar ajuda, não adianta, tem que buscar ajuda. Primeiro busca ajuda, pede informação, vê quem que é a pessoa mais apta para isso, porque existe as pessoas certas para isso, para consertar esses defeitos que a gente traz do passado. Porque eu passei por isso o tempo todo, e eu vou dizer que eu estou curada? Não sei. Né? Pode ser que eu ainda precise de ajuda, a gente nunca sabe tudo, e não existe só homem ruim, não existe só aquele filho que quer ficar na barra da saia da mãe. Existe homem bom, que quer cuidar de você, só que com os padrão, a gente quer que a gente faz, a gente expulsa, a gente tem o padrão ruim e expulsa os homens bons de perto da gente. Porque a gente se identifica com aquele que parece com o pai, lembra? Se identifica mais com o que parece com o pai. E aí, o que acontece? De novo, busca o padrão ruim. Essa é a história de superação da Marli
Lima. E Marli, essas pessoas que morreram, né? Você menciona algumas pessoas que morreram, talvez por conta do excesso de alcoolismo, né? E você quer detalhar um pouquinho para a gente entender se isso que você coloca no livro são pessoas lá daquela cidade, da região lá perto de Juazeiro, ou são depois aqui, quando você está em São Paulo? Vamos entender um pouquinho para a gente entender como foi feito isso. Vou falar de dois. Primeiro, o meu pai. Meu pai, ele começou a beber com 12 anos na tampinha da boca da garrafa. E meu pai, ele bebia demasiadamente demais. Então, ele batia no estômago e colocava para fora e voltava a beber mais. E meu pai, já com 9 filhos, na verdade com 10, meu pai continuava fazendo isso. Ele bebia demais, ele batia demais na minha mãe, ele xingava demais, ele passava as noites brigando. Ele, por muitos anos, meu pai não teve vida, ele vivia igual um zumbi. De dia ele trabalhava muito no sol, se acabava para poder colocar comida para esse monte de criança dentro de casa, e de noite ele bebia. Então ele passava as noites dele acordado, falando na beira da cama da minha mãe. E quando ele estava aqui, aí ele veio embora para São Paulo, e quando ele chegou aqui, ele foi morar com uma irmã, e aí era uma bagunça relacional. Todo mundo no mesmo barraco, aquela bagunça, todo mundo bebia, todo mundo fumava, aquela zoada, aquela coisa. E aí meu pai, ele até ganhava dinheiro para mandar para minha mãe, que minha mãe ficou no Ceará. A gente é de Pernambuco, mas minha mãe ficou no Ceará. Ele até ganhava dinheiro, só que esse dinheiro ele colocava na mão de terceiros, para esses terceiros colocar no correio para minha mãe, só que nunca chegou na minha mãe. Minha mãe nunca viu esse dinheiro. Ou seja, meus irmãos continuavam passando fome porque meu pai não tinha condições de prover, porque ele estava colocando dinheiro na mão de outras pessoas por conta que ele bebia, ele não sabia. Ah, fulano vai colocar lá para mim. Fulano não colocava, fulano usava o dinheiro. Então, quando o meu pai foi passando o tempo, aí ele mandou o dinheiro para eu vir, aí eu cheguei aqui, a gente alugou uma casa, aí meus outros irmãos veio com minha mãe. Quando chegou aqui, cada um foi se virar do jeito que podia. Todo mundo foi se virar na feira, e trabalhava com joias, e trabalhava com... Cada um foi se virar. E meus irmãos foram acompanhando o meu pai. Meus irmãos também bebiam igual meu pai. Meu pai teve vez de cair dentro do poço de lama, e meus irmãos puxar e depois soltar lá dentro de volta e rir. Rir dele, porque eram tudo sem noção. Foram pessoas que estavam sendo levadas pela vida do jeito que dava. Do jeito que dava. E aí meu pai muitas vezes chegava em casa machucado, apanhava, as pessoas roubavam ele. Ele chegava em casa e batia na minha mãe, ele chegava em casa e xingava minhas irmãs. Então, com uns 40 e poucos anos, meu pai se tocou que ele ia perder a família. Ele ia perder os filhos porque ninguém queria mais saber dele. E aí ele parou de beber. Ele parou de beber com uns 40 e poucos. E aí, quando ele chegou nos 72 anos, ele começou a pedir para a gente levar ele no hospital. Essa parte é ruim de falar. Começou a levar ele no hospital e levou ele em vários hospitais. E todo dia era um hospital diferente, e a gente trabalhando, mas tinha que parar um pouquinho para levar ele. E aí, um belo de um dia, eu, como sou a filha mais velha, o médico chegou para mim e falou: seu pai não tem mais jeito. Meu pai estava com câncer de pâncreas, com 72 anos. Então, ali Nossa, eu perdi ele. Uma história incrível, uma história assim também assim que vai servir de exemplo para muita gente que está nos ouvindo. Nós estaremos aí entrando com um intervalozinho, Marli, que é o patrocínio. Na sequência, você volta com todos esses detalhes, com todos os assuntos para nós dar continuidade, tá bom? Tudo bem? Aí, nesse período, é o período para você tomar uma aguinha, né, e dar uma... né? E daí nós voltamos. Já está rodando, então, o nosso patrocínio, e na sequência ela vai voltar a estar trazendo toda essa história fantástica. Fica conosco, compartilhe, que essa noite é uma noite incrível
né? Uma noite Olá, de pessoal. superação Meu da nome é Sônia Marli Mara. Lima. Estou aqui para apresentar os meus produtos que eu faço. Esse aqui é um óleo de banho. Ele é feito com óleo de semente de uva. Ele tem um perfume maravilhoso. Tanto é que você usa após o banho. Você não precisa usar outro perfume, porque ele já tem uma fixação muito forte. E você fica perfumado por dia todo. Ele é feito de semente de óleo de uva. Ele hidrata, ele rejuvenesce. A tua pele fica super macia. É muito bom. E esse sabonete aqui, que é de cristais, ele é um sabonete também maravilhoso para a pele. Ele hidrata a pele e ele também, tá? Ele é muito. Tem esse aqui que é de babosa, feio de babosa. Ele é um sabonete bem natural. E também deixa a pele maravilhosa, a pele que está com irritação, ele ajuda a hidratar também a pele. Protege. E protege a pele, né? Ele é muito bom, você pode lavar até teu cabelo com ele, porque ele também fortalece por ser de babosa. E o outro que eu tenho é esse esfoliante hidratante. O que que ele faz? Você toma normal, depois do banho, você vai passar ele. Tá aí, vocês ouviram aí, então, sobre os sabonetes naturais, produtos naturais, com a modelo Sônia Mara Niederauer. Então, aí você conhece, porque os produtos naturais são excelentes para tratar da sua pele e deixar aquele perfume incrível também do óleo de banho, né? A Marli conhece, a Marli recebeu ali alguns sabonetes desses também, né? Você chegou a experimentar? Quer falar alguma coisa sobre o que você recebeu, Marli? Ah, é Olha lá, ó. maravilhoso. O óleo deixa a pele super hidratada e o sabonete é muito gostosinho. A minha filha chegou aqui, mãe, que sabonete gostosinho. Eu falei, é, é das pessoas da rádio, né? E aí ela já queria saber, e eu falei, depois eu te explico direitinho como que ela estava tomando banho. Falei, depois eu te explico direitinho como que funciona. Mas é Tá muito vendo? bom. São as palavras de quem está Eu usando, tô, né? Palavras de quem está usando, conhece, está lá em São Paulo tô usando de e já babosa. experimentou os sabonetes naturais. De babosa também, todos excelentes, né? E também eu estou sempre comentando, aliás, eu estou convidando os escritores, né? Que eu lancei aí o desafio, que é para ajudar as crianças lá no continente africano. Então, eu lancei os desafios e estou, né, lançando. Agora, esse mês terá o lançamento do livro As Rosas Falam, que esse livro vai contribuir e ajudar para questões das crianças lá no continente e os escritores daquela região também. Você sabia, Marli, tem escritor que tem já 15 livros e não consegue publicar por uma questão financeira, uma questão de dificuldade da região onde está, né? Então, por isso eu lancei esse programa, né? Além das questões daquela região, né? Questões infantil, desnutrição e tudo mais, a questão dos escritores também. E aí eu convido você, quem estiver ouvindo, você também pode participar. Você faça a sua doação, né? Nós temos aí o contato, porque você estará ajudando os escritores daquela região, tá bom? E Deus vai te abençoar. Deus abençoe aquele que abre a mão, né? E, de um outro lado, Deus entra com a benção na sua vida. Não é mesmo? Verdade? Vamos continuar com o assunto, então, da Marli. Nós estávamos falando ali do pai, da tua família, né? Vamos entrar de volta nesse assunto agora. Tá, então. Aí a gente ficou levando ele para todos os hospitais. Era todo dia. Cada um dos filhos, que era bem pouquinho, 9, né? Cada um levava. E nada dele melhorar. Quando o médico falou para mim, seu pai não tem jeito, ele tá com câncer, foi um baque, porque a gente achava que ele ia sair de lá com vida. E ele estava com câncer no pâncreas por conta do cigarro e da bebida, que começou a beber cedo demais. E ali foi poucos dias,
E ele, crente que ele ia para casa, ele teve algumas paradas, mas ele ainda achava que ele ia embora para casa, mas mesmo assim ele não aguentou. E o médico falou para mim, você acha que o tanto que seu pai bebeu a vida inteira, você acha que a bebida não ia atrapalhar? É da bebida mesmo. Ou seja, a gente passa a vida inteira achando que não vai fazer mal, porque a pessoa está super bem, que meu pai era forte. Ele era uma pessoa ousada, ele dançava, ele cantava, ele brincava. E o que é que aconteceu? Ele morreu. Da noite pro dia, ele morreu por conta do câncer no pâncreas por causa da bebida. Tem a outra história também do último, né? Tem o primeiro e o último. O último é o Cintura de Mola. O Cintura de Mola, ele era um rapaz que ele ia ajudar a minha mãe. Minha mãe tinha um cachorro e minha mãe viajava e deixava ele para ir colocar comida para o cachorro e para as galinhas. E ele era uma pessoa que ele estava sempre por ali, sempre bem prestativo, mas ele começou também a beber muito cedo e por isso, por conta da bebida, ele não conseguia ter um trabalho. Ele vivia ali só sobrevivendo. E um dia a gente ficou sabendo que ele foi para a casa de um amigo e eles estavam bebendo uma garrafinha de pinga, o amigo dormiu e ele bebeu o último gole. Quando o amigo acordou, ele estava sentado no sofá do lado da cama, o amigo acordou, ele foi e falou assim, o amigo, né? Nossa, cadê a bebida? Ele disse, eu terminei de tomar. Ele matou ele a marteladas. E a gente viu o vídeo. Ou seja, a bebida ela nunca é bem-vinda na vida de ninguém. Eu não acredito que uma pessoa que não sabe controlar a bebida, ela possa beber. Eu acredito que as pessoas têm que se conscientizar de que a bebida faz mal e que tem que ter limite. E tudo tem que ter um equilíbrio, porque senão acaba acontecendo essas coisas que aconteceu com essas pessoas. Como o meu sobrinho estava trabalhando, ele caiu da moto e veio uma outra moto em alta velocidade com um cara que estava bêbado, passou em cima da cabeça dele e ele faleceu, com apenas 19 anos. A bebida não faz bem para ninguém, demasiadamente ela não faz bem. As pessoas, de verdade, elas não sabem beber. E por isso eu escrevi esse livro. Tá certo, uma história interessante. Boa noite, Dionei. Dionei Márcio também está nos assistindo. Muita gente participando, Marli, muito interessante. E a gente vê que no seu terceiro livro já é uma história assim, de autoajuda, uma superação, mas com dicas de autoajuda, né? É um livro já diferente de terceiro, né? Ele traz aí um assunto de autoajuda também, né? Baseado nessas experiências aí, provavelmente do passado, né? Então é um livro aí que vai chamar a atenção e vocês que estão nos ouvindo, vocês podem, né, adquirir, ela vai ter o contato dela, né? Pode estar. E você tem o link também? Ou você está vendendo o livro assim, você envia pelo correio? Como que você está distribuindo a questão dos livros? Geralmente a pessoa me procura por enquanto. Por enquanto eu não vendi para fora, mas eu acredito que agora vou começar porque eu vou pegar o link, né, para vender eu vou tentar vender pela Amazon, porque é um lugar que você consegue divulgar com mais liberdade, e eu vou fazer isso. Não sei quando, mas logo vai estar na Amazon. Muito bom, interessantíssimo, né? E da questão da profissão, você começou ali a partir de 2025, aí você foi fazendo os seus cursos, é isso? Hoje você tem um salão, né? Ela estava falando, inclusive, dos sabonetes, tudo, porque ela também conhece, trabalha com isso, sabe que é bom, né? Não é mesmo, Marli? Sim. Então, eu comecei, o meu filho só tinha a pequenininha, a Isa, a pequenininha que agora é maior que eu. Eu comecei, ela era uma nenenzinha, ela tá com 18,
eu comecei fazendo unha. Saí do hotel que eu trabalhava, por conta do acidente do meu filho, e fui fazer unha. Depois das unhas, eu fui para a depilação. Depois da depilação, eu fui para o cabelo. Depois do cabelo, eu fui para a massagem. E depois da massagem, eu fui para terapia. Eu faço terapia de barras de axis. Essa parte eu não coloquei muito em prática, porque o tempo fica muito limitado por conta dos cabelos. Eu faço muito cabelo, graças a Deus, eu amo demais fazer cabelo. E agora eu tô com um projeto novo, né, que eu vou para fora e vou trabalhar com isso também, com massagem, com depilação e com terapias de barra de axis, que é uma cura, né? As pessoas acabam que elas têm uma melhora aí significante em relação a essas depressão, essas coisas que a gente fica juntando mágoas e ressentimentos, né, que a gente vai juntando ao longo do tempo, ao longo da vida. Tá certo. E aí tá você conhecendo essa incrível história de superação, né, da Marli Lima. Então é isso, e você foi superando tudo isso. Hoje você tem a sua família, o Wesley passou por essa questão, superou também tudo, né, Marli? Superou. Depois... Ele fala que ele está muito inteligente depois do acidente. Ah, tá certo. Aí passou a tomar mais cuidado, né? Com certeza. Tá bom, então. E a ideia, então, original dos livros ali foi a Sônia Paiva, né? Ela reuniu esse mosaico de mulheres, né? Para fazer essa preciosidade, que para mim esse livro é uma preciosidade. Tá certo. Aí você falou também do Elton Euler. O Elton, ele é a pessoa que fez ali o quê? Um curso com vocês? Ele tem 160 mil aliados. É da Aliança Divergente. Esse homem, ele é incrível, você pode buscar ele aí, só para você ter uma noção do que ele faz. Ele é maravilhoso, eu agradeço a ele muita coisa na minha vida, inclusive esses livros, já levei um para ele, né? Eu não costumo, falar de pessoas para gabar, não. Eu falo dele porque é o que eu penso, é o que eu acho e é o que eu vejo. Ele é uma pessoa incrível, é um pai de 5 filhos, tá aí com 65 mil, 1.600, 1.600.000 aliados. Eu estou falando errado porque eu tenho dislexia, eu troco, tá? Eu troco, mas é 1.600.000 aliados. Pesquisa aí quem é Elton Euler, que você vai ver. Ele é maravilhoso. Ele é o pai da teoria da permissão no Brasil. Ele está buscando o Nobel e ele vai conseguir. Ok. Então, aí você vai colocar o livro na Amazon e você aí entrega, então, na região sua, você vende, né? Deve ter colocado também em alguma livraria aí próximo, e daí o restante você envia pelo correio, né? Sim, é assim que está sendo distribuído, né? Se alguém pedir pelo correio, a gente coloca. Ah, tá. Tá certo. A participação da Sônia Mara dizendo, o Elton Euler, ela conhece. O pessoal que pesquisa aí conhece o Elton Euler, né? Ele é fantástico, é isso mesmo. Então tá aí o depoimento do pessoal que já conhece, bastante conhecido pelo jeito, né? Muito procurado. Mas isso, na verdade é isso. O importante, né, Marli, é a pessoa buscar, né, um meio de superar, né? Buscar uma solução para aquilo que está vivendo, né? É igual você falou, não é porque um relacionamento deu errado que todos vai dar errado, né? Não é porque isso ou aquilo, né? Então a pessoa tem que se desfazer dos bloqueios e tem que continuar, né?
porque a vida É, continua e também porque as ninguém nasceu para oportunidades ficar também. sozinho. Os filhos vai crescer Verdade. e você vai ficar só. Que graça tem? Tem que ter alguém para dar umas brigadinhas. Verdade, tem que ir superando e como dizem por aí, né? A jornada continua, né? É isso Sim. mesmo. Então tá certo. Livro bastante interessante. Essas outras 18 pessoas que participam do livro, você conhece também, Marli? Tem acesso ou não? Conheço. São conhecidas? Conheço. Algumas são daqui ou tem algumas lá de Pernambuco também ou não? Tem algumas que estão nos Estados Unidos, tem outras que estão Hum. em outros países, em Itália, tem outras que estão no Pernambuco, tem outras que estão na Paraíba, Entendi. outras que estão aí na sua terra. Então, é um Tá. tiquinho de cada. É um tiquinho de cada, sabe? Do mundo, desse mundo. Por Tá, isso que eu falei, de universo todo das lugar. mulheres. Tá certo. Participando conosco também, boa noite, Sandra Mara Mendes. A Sandra está participando. Olha, Marli, muita gente participando, o pessoal gostando muito. O seu assunto é interessantíssimo, porque é um assunto que vai trazer, né, para que as mulheres superem, né, aquelas mulheres que às vezes estão ali com uma certa dificuldade, né, ou às vezes tem, né, não da mesma forma, mas tem suas experiências diferentes e sofreu aí os seus bloqueios, para que possa, né, através da sua profissão, ou através do canto, da arte, da dança, porque cada um tem o seu dom, né? Através da sua profissão ou da sua arte, se superar, né? Superar e brilhar, né? Esse é E o importante. aquela história que eu nasci assim, vou morrer assim, as pessoas têm que parar de É usar aquilo, porque não faz sentido, não pode morrer assim, tem como mudar, tem como superar, verdade, né? tem como superar tudo e tudo pode ser melhorado e lá na frente você pode, igual a Marli, que hoje superou, hoje é uma pessoa aí com livros, né, vai ter aí muito sucesso, né, e se tornar bastante conhecida também. Agora, né, com o nosso programa, você vai poder compartilhar, você vai ter o seu arquivo e compartilhar para todos, né, nas suas redes sociais também, e vocês vão poder aí através da Marli Lima, ter essas histórias incríveis na sua casa, adquira o livro dela, né? Participe também. Aí também está colocando aí agora no ar o lançamento do meu livro, esse, né, que está nessa questão humanitária de ajuda, né, que vai inaugurar aí no Shopping Barigui o mês que vem, no início do mês. Mas é isso. A história fantástica da Marli Lima. Hoje, acredito, foi uma noite, uma experiência diferente, uma experiência incrível, né? Ela que teve essa, né, digamos assim, essa fé, essa coragem, algo que saiu ali de dentro, para poder compartilhar, porque não é todos, né? Vamos falar a verdade, Marli, não é todos que conseguem, né, se abrir e compartilhar, muito mais ainda num livro, né, que vai se Sim. tornar aí uma história pública. Então, muitos têm esses bloqueios, suas dificuldades, mas é preciso deixar, né, essas dificuldades para trás, os bloqueios para trás e tocar a vida para frente e ser aí uma história de superação, igual da Marli Lima. Escreva também o seu livro, faça arte, dança, né, cinema, aquilo que você goste, né, ou a sua profissão e supere. Seja uma pessoa de superação. E no livro dela, o terceiro livro, com certeza é um livro de sucesso já, porque é um livro de autoajuda, um livro, provavelmente alguma mensagem espiritual, né? Além das experiências dessas incríveis mulheres, né, que estão aí nos Estados Unidos, no Brasil, né, na Paraíba, no Paraná, São Paulo, Minas, né, estão tudo, né, no mundo afora, cada um na sua profissão, né, mas são mulheres de sucesso. Hoje, essa noite, você participou conosco. Vocês ouviram mulheres memoráveis, assuntos relativos às mulheres de superação, de sucesso, né? As histórias, né, de que você pode também, né, lá na frente, passar, né, tudo aquilo que você passou para que você possa construir, né, algo novo,
né? Algo onde todos possam falar, olha, ela venceu, eu também vou vencer. Não é isso? A ideia, a mensagem é essa, né, Marli? Sim, a mensagem é essa. Se eu conseguir, todos conseguem. Tá certo. Porque o ciclo que eu vivi desde pequenininha, de muito pequena, ele era muito desafiador. Hoje em dia eu já não falo mais que é difícil. Antigamente eu usava a palavra difícil. Como é difícil? Hoje em dia eu falo que é desafiador. Você nascer onde eu nasci, carregando água na cabeça, apanhando, lavando, cuidando. E aí você vai viver a vida toda achando que você nasceu só para isso, que você não tem voz, que você não podia falar. É tanto, voltando lá a história um pouquinho atrás, quando eu estava com 12 anos, eu caí de bicicleta e eu quebrei os dentes. E depois eu fiquei pensando, minha mãe vivia falando assim, fecha o dente. Para que você quer dente se você não pode nem sorrir? Caí e quebrei os dentes. Então, são todas essas coisas que você vai juntando, que quando você chega lá, eu tô com 50 anos. Eu tenho 50 anos. Com toda essa carregar toda essa história até chegar aqui, e ainda tinha na cabeça, inconscientemente, que eu era a mãe dos meus irmãos, porque eu era como se eu fosse a mãe dos meus irmãos. Então eu carregava uma carga muito grande. Era assim, meu pai falava assim, tem que dar exemplo para os seus irmãos, tem que dar exemplo para os seus irmãos. Então eu achava, eu tenho que melhorar, porque se eu não melhorar, como que meus irmãos vai ficar, né? E sempre com essa culpa, carregando essa culpa de ter que fazer tudo certinho, mas eu estava sempre tentando, sempre rodando em ciclo. Quando eu conheci o Elton, por isso que eu falo para vocês, busquem saber quem é esse homem, busquem buscar o desenvolvimento humano, porque tem muitas pessoas que estudam com ele, que também estão espalhadas por aí, que pode ajudar as pessoas. Ele desenvolveu a teoria da permissão, porque a gente tem muita disposição, a gente tem muita coragem para trabalhar, mas a gente não tem permissão, e a permissão é o quê? Permissão é inconsciente. Você acha, eu não posso. Mas quando eu era pequena, meu pai dizia que dinheiro não dava em árvore. E aí você fala assim, já superei tudo isso. Não superou, fica no inconsciente, fica guardado ali, fica guardado ali numa caixinha. E aí, na hora que você vai para a vida te trava. Por quê? Você está com aquilo guardado. E você precisa descobrir como que você faz para você liberar isso. E só através do autoconhecimento, da autoajuda. E por isso que eu falo, se buscarem o Elton, vão ver que, não estou aqui para divulgar ele nem nada, mas o trabalho dele é incrível, e que as pessoas podem conseguir superar também. Tá certo. Estamos chegando quase no finalzinho, eu tenho sempre algumas perguntas também, e para você só tem uma última pergunta, né, Marli Lima? O que é a felicidade? Nossa, a felicidade é você poder sorrir sem ninguém estar falando para você, fecha, fica quieto. Entendeu? Tá. Sem ter aquela coisinha falando, fica quieto. Não, você pode sorrir. Isso é a felicidade. Tá certo. Essa noite vocês ouviram aí essa incrível pessoa que superou tantas coisas, história emocionante, compartilhe, né? Compartilhe, alguém precisa às vezes ouvir, da Marli Lima, né? A Marli, né, que superou tantas coisas e está aí no seu terceiro livro aí, participando no terceiro livro. E nós estamos chegando no finalzinho, não esqueça, As Rosas Falam, One Book, One Child, que é o nosso programa que está lançado, né, para essas questões lá do continente africano. Muitas vezes passamos dificuldade aqui, mas pode ter certeza, tem pessoas passando por dificuldades maiores do que nossa, acredite. Às vezes R$5, R$10 vai fazer muita diferença na mesa de alguém, principalmente se for num país mais pobre do que o nosso.
Tá bom? Deus abençoe você que ficou conosco até agora. Deus abençoe os escritores, a toda a equipe da rádio, pessoal maravilhoso. Tudo isso não seria possível, né, Marli, se não tivesse toda uma equipe de estratégia ajudando, né? A Mari, né, o Cláudio e toda a equipe aí, o Matheus, todos que fazem parte aí do nosso rádio aí, Amor e Vida, para que o Brasil todo fique conhecendo aí a Marli Lima, porque o nosso programa, ele é web, o programa web, Marli, é que vai para o Brasil todo, e nós, como divulgando nas redes sociais, vai até para outros países também, porque eu sou intercontinental, conheço os escritores em outros países, então o nosso programa ele tem toda essa amplitude de chegar em lugares inimagináveis, e o livro da Marli será conhecido em muitos lugares. Nós teremos entrevista com americanos, né, com pessoal do Moçambique, de Angola, né, de São Paulo, Minas, enfim, de todas as partes. Está aí o maravilhoso livro dela. Fiquem com essa imagem aí do livro, né, da Marli Lima, Mulheres Memoráveis. E fica já o meu agradecimento e também vou deixar aí a pausa para o boa noite da Marli, e vocês vão ficar com as últimas palavras dela, e aí nós nos despedimos aqui de mais esse quadro Cinema e Artes, na sua casa, no YouTube, na sua rede social. Compartilhe. Muito obrigado, que Deus abençoe e que a palavra que eu tenho que deixar é que todos podem. Se eu conseguir, todos conseguem. É só buscar que Deus vai abrir as portas. É só falar, a palavra tem poder. O poder da vida e a morte está na língua. Então, é só pedir para Deus que Ele vai fazer. E a ajudinha da gente também, né? Deus não faz nada só. Tá certo. São as palavras de Marli Lima. Boa noite, Deus abençoe a cada um. Deus abençoe você que até aqui participou. Até o próximo quadro.